Refeições adequadas tornaram-se coisas de fantasia e contos de fadas, um luxo. No entanto, antes dessa fome, casos de realeza e pessoas ricas se empanturrando de comida não eram incomuns, como no caso do rei Henrique I da Inglaterra, que morreu por comer demais. A comida tornou-se um símbolo de status para reis como Henrique VII da Inglaterra e Luís XIV da França, que comiam tanto que novos designs de roupas foram inventados apenas para eles. Na verdade, Luís XIV é acreditado por ter fundado a indústria da moda. Como a conhecemos hoje, as pessoas visitavam o palácio de Luís XIV para assistir ao rei morrendo em admiração, não apenas pela qualidade e variedade de comida que não encontrariam em outro lugar, mas também por causa de seu apetite voraz e como ele se empanturrava de comida repetidamente. O homem tinha um estômago 3 vezes maior que o de um adulto médio. A sucessora de Henrique VII, a rainha Vitória, também chamou a atenção dos médicos para sua dieta, simplesmente porque ela não conseguia o suficiente dela. Assim como Luís XIV, a variedade e a quantidade eram muito importantes para ela. Ela gostaria de experimentar de tudo na mesa, mesmo que não comesse todos os pratos por completo. Seu médico pessoal observou que ela era robusta, baixa e obesa pelos padrões modernos. Curiosamente, enquanto a rainha Vitória sofria de transtorno alimentar compulsivo, Sir William Gould, um médico da família real inglesa na época, foi o primeiro a caracterizar a anorexia como uma doença diferente da histeria religiosa ou de problemas biológicos alimentares. Quando criança, Vitória foi submetida a um regime rigoroso de alimentação controlada. Seu jantar poderia consistir apenas de pão e leite. A jovem Vitória jurou comer carneiro todos os dias quando crescesse e certamente não mostrou nenhuma intenção de se privar quando atingiu a idade adulta. Seu apetite também se manifestou em sua política de colonização e em seu quarto. O relacionamento de Vitória e Albert foi motivo de especulação e espanto para os historiadores, assim como seu trauma pós-natal que a tornou uma mãe terrível para seus filhos. Enquanto se deliciava com pratos lindos e exóticos, ela se certificava pessoalmente de que seus filhos e netos fossem alimentados com carne assada simples e caldos que ela considerava apropriados para a infância. Basicamente, ela transmitiu seu trauma para seus filhos. Suas 9 gestações também foram bastante estressantes porque a afastaram de muitos de seus alimentos favoritos e de seu amado príncipe Albert, o que também não foi favorável para seus filhos. O medo da comida no Japão Edo. O Japão se fechou para o mundo exterior no período Edo e o impacto de uma cultura isolada e restrições sociais teve um impacto psicológico. Consequências: 2 tipos distintos de transtornos alimentares desenvolveram-se durante este período. Fushoku-bu e Shinen-ryo. Foram relatados 59 casos em Edo entre 1603 e 1867, mas a opinião geral entre os historiadores é que esses distúrbios eram mais comuns em todo o Japão. Fuku foi caracterizado por uma perda de apetite semelhante à anorexia nervosa, enquanto Shinen-ryo foi caracterizado pelo medo da comida. Assim como no Ocidente, esses problemas eram mais prevalentes entre mulheres do que homens. Durante o período Edo, a magreza era considerada ideal para as mulheres, o que se refletia na arte e na literatura populares, que frequentemente retratavam mulheres bonitas como sendo esbeltas e delicadas. Essa pressão cultural para ser pequena e recatada pode ter contribuído para o desenvolvimento do Shinen-ryo em algumas mulheres. Além disso, restrições alimentares ativas sobre mulheres eram bastante comuns em uma sociedade onde as mulheres viviam com medo constante de seus guardiões masculinos.
Essa disciplina pode ter efeitos adversos na psique. Essas restrições muitas vezes eram baseadas em crenças tradicionais sobre o que era considerado saudável ou prejudicial para as mulheres comerem. Por exemplo, muitas vezes desencorajavam as mulheres de comer certos alimentos, como carne e peixe, por serem considerados muito pesados ou estimulantes. Essas restrições dietéticas podem ter dificultado para algumas mulheres obter os nutrientes necessários, o que poderia contribuir para sentimentos de ansiedade e medo em relação à comida. Sem mencionar que esta era a Idade Média do Japão, e a falta de higiene frequentemente causava intoxicação alimentar, o que não teria ajudado as pessoas a fazerem escolhas ousadas para o jantar ou apenas a terem medo disso, mesmo no século XX. Foram necessários anos de pesquisa, estudo e aceitação para estabelecer os transtornos alimentares como um problema sério de saúde. Felizmente, o tabu foi quebrado e nossas futuras gerações podem se alimentar melhor se não destruirmos completamente a agricultura ou música. Quando um distúrbio era considerado bom na cristianização do Império Romano, a anorexia também se reapropriou. As ricas damas romanas da era pós-cristã pagã, agindo sob orientação espiritual, às vezes se malnutriam para provar seu desprezo pelo corpo, que era considerado malévolo. O primeiro caso registrado de anorexia ocorreu em uma mulher romana da classe alta, Blaia, que era membro de um grupo espiritual liderado por São Jerônimo e faleceu devido à inanição. Seu comportamento foi impulsionado por suas crenças religiosas gnósticas. Esse tipo de atitude espiritual em direção à autoinanição foi rotulado como anorexia marabis ou santa anorexia. Esse ato religioso criou uma nova classificação de pessoas sofrendo de transtornos alimentares, chamadas de meninas do jejum. Como você pode imaginar pelo nome, quase todas as vítimas da anorexia marabis eram mulheres profundamente envolvidas com a religião, como jovens estudantes de teologia ou freiras católicas. No século XII,